Além da derrota para o Ipiranga de Erechim fora de casa, o sábado do Internacional foi de confirmação da intensa movimentação no mercado de transferências. Nesta semana, três reforços devem desembarcar no Beira-Rio e outros ainda podem avançar, como por exemplo o atacante Marrone, do Midtjylland da Dinamarca, que sim, interessa à direção colorada. Rodrigo Dourado foi prestigiado no discurso público do vice-presidente de futebol, além da admissão de um futebol ruim, abaixo do esperado, mas que serviu para algumas coisas do Internacional hoje em Erechim. Esse é o Diário do Inter KTO, sábado, 5 de fevereiro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E eu começo lembrando que neste sábado o Internacional perdeu por 3-1 para o Ipiranga de Erechim. Se você quer o resumo da partida, e inclusive com uma análise individual de alguns jogadores que se destacaram, já aviso que não teve muito destaque positivo, tá? O Inter perdeu por 3-1 e podia ter até sido mais. Você clica nesse vídeo que vai aparecer aqui, que você vê o resumo do que aconteceu em Ipiranga 3, Internacional 1, a primeira derrota de Cacique Medina no comando técnico do Internacional. Só que, além da derrota, o dia ele foi de algumas informações importantes. E eu começo com a entrevista coletiva, que foi dada pelo Cacique Medina e também pelo vice de futebol, Emílio Papaléu Zin. Nas coletivas, os dois foram na mesma toada, de que sim, faltou futebol ao Internacional, sim, a atuação ela foi bem abaixo daquilo que o time esperava, sim, muito do que foi trabalhado não foi executado durante o campo e a comissão técnica observou diversos pontos a serem trabalhados na equipe. E o Emílio Papaléuzinho, vice-presidente de futebol, disse que o resultado não foi esperado, a atuação não foi a atuação esperada, mas que essa atuação abaixo, esse desempenho ruim, ele serve para que o Internacional tenha ideia daquilo que precisa, tenha uma ideia melhor das necessidades que tem para o restante da temporada. É um importante diagnóstico do dirigente, porque aí eu já parto para o meu próximo assunto, que é a atuação do Internacional no mercado de transferências. E é uma atuação muito forte ao longo dos últimos dias. Isso porque a gente deve ter, nas próximas horas, na próxima semana, 3 reforços desembarcando no Beira-Rio. E o próprio dirigente confirmou isso. Bustos, Gabriel e Bruno Gomes. Os 3 jogadores têm as suas situações encaminhadas com o Internacional. O Bustos é um contrato em definitivo. O Internacional está pagando $1.350.000, incluindo a dívida que tinha com o Independiente pelo Victor Cuesta pela liberação antecipada do jogador, e o Bustos é uma urgência, né? Pelo que a gente viu do Heitor na partida contra o Ipiranga hoje. O Gabriel, ele chega através de um acerto com o Corinthians e com o próprio jogador. O Corinthians facilita a liberação dele e o Inter paga R$300.000 por mês por 3 anos para o Gabriel. E o Bruno Gomes vem através da troca do Zé Gabriel com o Vasco da Gama. O Zé Gabriel vai e vem o Bruno Gomes, 3 reforços que vão desembarcar no CT Parque Gigante ao longo dos próximos dias. E isso foi confirmado pelo dirigente, que diz que sim, todas essas negociações elas estão encaminhadas. Então, se a gente está contando aí 4 reforços até agora, já amplia para 7, porque nas próximas horas esses 3 reforços eles vão chegar. Aí a gente parte para o foco do Internacional em centroavantes. E o cara do momento é o Marrone, atacante de 22 anos de idade, que está no Midtjylland da Dinamarca, que pagou, ano passado, 5,5 milhões de euros pelo Marrone junto ao Atlético Mineiro. Acontece que o Midtjylland agora contratou o Wagner Love e entendeu que o Wagner Love é o cara deles, é o centroavante para levar o Midtjylland para onde o Midtjylland quer. E aí aceitaria a liberação do Marrone, que é um cara que, na visão do Internacional, se encaixa perfeitamente no modelo de jogo que o Inter quer e tudo mais. Sabendo que o Wesley Moraes é um jogador que ainda está tendo dificuldade para encontrar a sua melhor forma física, o Inter tem uma certa urgência nessa contratação. E está encaminhando a contratação do Marrone. Na minha leitura, isso foi confirmado pelo Dr. Emílio Papaléu, tá? Porque quando questionado sobre o Marrone, ele disse, ao contrário do que falou do Gabriel, do Bruno Gomes, do próprio Bustos, que estão encaminhados, ele disse, olha, eu não quero falar muito desse jogador, porque a gente tem uma ideia de manter a cautela nas nossas negociações, e se a gente falar alguma coisa, pode ser que entre água no barco. Bom,
Se ele está com medo de que entre água no barco, é porque existe um barco, né? E quando eu falo barco, é negociação com o Marrone. E essa negociação, pelo que a gente tem de informação, ela existe e o próprio Marrone quer vir e o Midtjylland está muito disposto a liberar o jogador. A questão é um empréstimo onde o Inter vai ter que pagar alguma coisa e com um passe fixado ao final do vínculo em algum valor que agrade ao Midtjylland. Acredito que seja próximo ao valor que o Midtjylland pagou para o Atlético Mineiro, que é 5,5 milhões de euros, que eu já acho um valor impagável pelo Internacional no fim do contrato. Mas a direção está negociando e é bem possível que o Marrone também desembarque como reforço do Internacional. Dentre os 3 que já estão contratados, Busto, Gabriel e Bruno Gomes, o quarto seria o Marrone, mais próximo. Então a gente teria aí 8 reforços se o Marrone fechar. O Marrone está um pouco atrás ainda, comparado a esses outros 3 jogadores. Importante também porque o Dr. Emílio Papaleuzinho falou sobre o Rodrigo Dourado. Tá? Ele foi perguntado se o Inter quer liberar o Rodrigo Dourado, já que está montando uma legião de volantes no elenco. E ele descartou. Ele disse que o Rodrigo Dourado é valorizado, que o Inter conta muito com o serviço do Rodrigo Dourado, que o Rodrigo Dourado ainda tem muito a dar pelo Internacional e que não tem nenhuma proposta pelo jogador no momento, que teve lá atrás, mas que não avançou. A gente sabe que se pintar uma proposta boa pelo Rodrigo Dourado, ele vai, até pelo número de volantes que o Inter tem e pela mudança de característica que o Inter quer dar para essa função. Mas é importante a gente ter a posição pública também. E publicamente o Inter está valorizando o Dourado. Publicamente o Internacional trata de valorizar, de encher a bola do Rodrigo Dourado, e isso foi visto hoje na palavra do Dr. Emílio Papaléu. Uma última, tá? E aí atualizações sobre aqueles negócios com a Major League Soccer, Brian Rodrigues e Castelhanos. Ele não falou isso na entrevista coletiva, mas ele falou com o pessoal de Gaúcha ZH, lá em Erechim, o Dr. Emílio Papaléu. E aí ele disse o seguinte, que o Brian Rodrigues é uma situação de complicação com a Major League Soccer, que tem as normas deles para negociar e que às vezes esbarra e às vezes trava mesmo. E a gente sabe que a situação do Brian Rodrigues está travada exatamente por conta da liga que não libera a liberação do jogador pelo Los Angeles FC enquanto o Los Angeles não contratar uma reposição. Quanto ao Castelhanos, ele foi mais cauteloso ainda. Ele disse que é um jogador muito caro, o Inter não vai fazer loucura. E realmente o Inter está praticamente se retirando desse negócio porque ele avançou com o Palmeiras, que vai pagar 11 milhões de dólares. Então o Castelhanos é bem difícil. Brian Rodrigues, o Inter ainda quer, mas está barrando nessa norma da Major League Soccer. E o Marrone é um jogador que estaria mais próximo. Tá? Para fechar, vamos falar de KTO. Eu vou fazer uma combinadinha aqui nos jogos do Gauchão, tá? Por exemplo, Grêmio e Guarani bloqueou a odd porque estava muito alta a odd para o Grêmio, tá? Porque o Guarani vem desfalcado, com Covid, trocou de técnico e tudo mais. Mas olha a odd que eu vou fazer. Brasil de Pelotas contra o Caxias. Eu vou jogar no empate, tá? União Frederiquense contra a Juventude. Eu vou jogar no empate. Esses dois empates aqui, eu vou jogar R$10. Vão me dar R$91. É só o Caxias empatar com o Brasil e o União empatar com o Juventude. E eu acho que dá. Não é descartada essa possibilidade. Joga 10 pila lá que não custa nada. Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que domingo vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!